Você já ouviu a expressão "eu vou coringar"? Você sabe o que ela significa? Significa que a pessoa é levada a um grau tão alto de desesperança que ela vai acabar virando coringa. Explicação feita, eu vou acabar coringando com o Brasil. E aí, meus amigos, bom ou não? Não, filha, não tá bom. Tá nada bom. O que eu assisti nas últimas 24 horas revirar o meu estômago no nível que estomazil não salva. O que eu assisti, e eu vou mostrar pra vocês, é como o Estado, aparelhado, seja por dinheiro público, por cargo, seja por ideologia, consegue te levar ao nível de coringar. O papel que a mídia se prestou foi baixo, muito baixo. O papel que as instituições democráticas estão se prestando, bom, não posso falar, né, Ministério da Verdade que me monitora. Não pode falar mal do governo. Vocês processam com a força desse mesmo Estado ao qual eu não posso adjetivar para não ser presa. Democracia pujante. O vídeo de hoje pode não estar engraçado porque para rir numa hora dessas eu acho que só o Coringa mesmo. Mas o vídeo vai estar cheio daquilo que a mídia ideologicamente aparelhada e devidamente financiada pelo nosso dinheiro não mostra, não repercute. O que rolou nas últimas horas é muito mais grave do que você pensa. Então, fica confortável se você conseguir. E bora lá. Vamos começar falando do Rio Grande do Sul e aqui, Secretaria da Censura que me assiste diariamente, eu vou usar apenas duas mídias tradicionais. Eu vou usar a Rede Lully, também conhecida por Globo, mas também eu vou usar o SBT. E essas são as fontes oficiais que vocês vão acompanhar. Porque meu compromisso aqui é só com a notícia. Nos últimos dias pipocaram em toda a internet vídeos e mensagens de pessoas alegando dificuldade em chegar até as vítimas da tragédia com as doações enviadas. Todo mundo viu esses vídeos nas redes sociais. Porém, eram vídeos de anônimos, pessoas não credenciadas pelo Ministério da Verdade a emitir uma opinião ou relatar um fato que presenciaram. E atualmente no Brasil é assim. Se a notícia não é boa para o desgoverno, ela deve ser descredibilizada, como veremos a seguir. A única verdade aqui é que alguém tá mentindo. Ao longo dessa terça-feira eu assisti a Globo dizer enfaticamente, não só nos seus jornais, como também em publicações em redes sociais de seus principais jornalistas, que havia uma fake news pesadíssima circulando na internet. Ouça. Uma dessas fake news dava conta de que os caminhões de doação estavam sendo barrados no Rio Grande do Sul porque não tinham nota fiscal. É de uma irresponsabilidade. Isso partiu do endereço certo. Isso partiu de um coach chamado Pablo Marçal que postou um vídeo contando essa mentira. Não apenas a Natuza se manifestou, como a Andréa Sadi foi até o seu Twitter para dizer o seguinte, abre aspas, que vexame, indecente essa gente divulgando fake news em meio ao trabalho incansável de quem está salvando vidas no Rio Grande do Sul. As pessoas estão esgotadas, fazendo tudo o que podem. Desespero geral. Tem mãe procurando bebê. As pessoas estão sem água, sem casa. Atitude desumana, criminosa, revoltante. Assim como na pandemia, nessas horas, principalmente, as máscaras caem. Chequem, por favor, as informações em fontes confiáveis. Ajudem ao Rio Grande do Sul. E aí ela diz que a Polícia Federal vai investigar e coloca um link de uma matéria. E o link leva para essa matéria. Ministério da Justiça pede que Polícia Federal analise postagens com informações falsas sobre desastre no Rio Grande do Sul. Passa atendeu a pedido do ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social do Brasil, Paulo Pimenta. A SECOM. Pausa aqui porque antes de eu continuar, enquanto tudo isso acontecia, o SBT, a emissora, mandou jornalistas em loco para verificar as denúncias e fez uma matéria sobre isso. Eu não posso colocar o vídeo aqui, então eu separei o áudio com algumas imagens da reportagem. Mas esse vídeo já viralizou e você consegue ver ele em qualquer lugar da internet.
Uma grave denúncia em meio ao maior caos da história vivido pelo Rio Grande do Sul. Milhares de pessoas perderam tudo, estão fora de casa e dependem de doações. Os brasileiros se unem, formam correntes de ajuda, todos unidos pelo Rio Grande do Sul. Enquanto isso, a NTT estaria barrando caminhões da Defesa Civil com ajuda humanitária, porque não tem nota fiscal e um caminhão parece que está um pouco acima do peso, dos 4 que a gente tem. das poucas estradas que ainda dão acesso às cidades mais castigadas, em uma delas, caminhoneiros e voluntários que levam doações são parados em fiscalização e multados. O caminhão é para 55 mil quilos, tá? Eu fui multado com 39 mil quilos, entendeu? Esse é o motivo, entendeu? Eu tô com tudo ali, caminhão, tudo para levar para o pessoal de lá de Porto Alegre, eles multaram pra isso aí, entendeu? Esse é o Brasil que a gente quer. E mesmo acompanhados da Defesa Civil e com documentos sobre as cargas, saem do local notificados. A gente já foi notificado de uma multa de R$200, né? Que a gente entrará com recurso por conta da operação. de qualquer forma foram multados. De qualquer forma, a gente já foi notificado, né? Por conta do excesso de peso. Beleza, a reportagem do SBT mostrou em vídeo que caminhões estavam sendo parados pela fiscalização e até multados. Só que aí vem uma outra parte da matéria do mesmo SBT que dizia o seguinte, presta atenção. Bom, a Agência Nacional de Transportes Terrestres disse, por meio de nota, que não está retendo veículos com doações e que eles passam apenas por uma verificação de documentos do veículo e CNH. A NTT disse ainda que, caso sejam constatadas autuações por essas situações emergenciais, as multas serão canceladas, marcando o povo. Então, a NTT reconhece que se houve um excesso numa situação como essa emergencial, a multa será cancelada e, no caso da Defesa Civil e esses caminhoneiros que forem multados, eles podem recorrer, sim, dessas multas. Marcão. Aqui nesse áudio, a jornalista está lendo uma nota da própria NTT dizendo que não estamos fazendo isso não, mas se tiver sido multado, a gente vai cancelar a multa. Lembrando que o vídeo do SBT é com o repórter em loco, mostrando inclusive o povo com multa na mão, mas tudo bem, porque a NTT publicou outra nota na noite desse dia 7 de maio dizendo o seguinte, abre aspas. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, esclarece que nesse período emergencial não está retendo veículos de carga nas vias de acesso ao Rio Grande do Sul. Os veículos de carga que passam nas balanças em rodovias que acessam o estado passam por um procedimento simplificado de fiscalização e são liberados para seguir viagem. Não há solicitação de nota fiscal e nem aplicação de multa sobre veículos que transportam donativos. Os vídeos que circulam na internet que afirmam que a NTT reteve veículos de doação não condizem com a realidade dos fatos. A NTT está empenhada na facilitação da movimentação de cargas, sobretudo gênero de primeiras necessidades, para abastecimento da população atingida pelas chuvas no Rio Grande do Sul, além de mobilizar equipes da própria agência e dos entes regulados no auxílio à população atingida e no reestabelecimento da normalidade. É o fim da nota. É isso aí. Então vamos lá, galera. Nós temos um vídeo do SBT, nós temos a nota lida pela jornalista dizendo que as multas que foram aplicadas serão canceladas e temos a nota da ANTT no site do governo dizendo que é tudo mentira. Acreditar no vídeo do SBT que meus olhos viram ou na nota do governo? Se eu responder, a Polícia Federal vai atrás de mim, como vai atrás de algumas pessoas a pedido da SECOM e acatada pelo Ministério da Justiça do senhor Lewandowski. Se bem que só de fazer esse vídeo, provavelmente eu já entro na lista, né? É complicado dar opções de fatos para o povo pensar. Isso me torna uma dissidente, como em todo regime autoritário. Eu disse autoritário? Autoritário? Eu queria dizer democrático. Foi mal aí, povo que me monitora. No fim da tarde dessa terça-feira vazou um áudio do ministro Paulo Pimenta da SECOM em conversa com um interlocutor não revelado dizendo isso aqui. Dá pra prender os caras. Que mais cedo Prendemos. foi dado um depoimento do general Não aguenta mais muito esse preocupado. Você não entendeu o que ele disse? Fica tranquilo, eu traduzo. Ele disse o seguinte, abre aspas. Vou botar pra folher com os caras, prendê-los, mandar prender. Não aguento mais isso aqui. Fecha aspas. E antes de eu dizer que é democracia pra Carvalho, coisa que eu direi, ele realmente pediu investigação em cima de pessoas e até um senador da República. E o que me deixou mega chocada foram as postagens separadas pelo ministro em que ele, no papel, pede à Polícia Federal que investigue. Já em interlocutores, ele diz que tem que prender.
esteja preso. Dá só uma olhada. Ofício enviado pela SECOM ao Ministério da Justiça com o assunto: impacto da desinformação sobre as instituições e credibilidade do Estado no atendimento às crises. Pedido de providências. Agora vamos ao teor da denúncia. Senhor Ministro, recentemente a Secretaria de Comunicação Social foi informada sobre a existência de narrativas desinformativas e criminosas vinculadas às enchentes e desastres ambientais ocorridos no estado do Rio Grande do Sul. Esse ofício tem por propósito destacar estes acontecimentos, sua relevância e impacto no aprofundamento da crise social vivida pela população do Rio Grande do Sul. Além disso, permanece disseminação de desinformação relacionada à atuação do Exército e argumentos conspiratórios de que a calamidade teria sido planejada. Os conteúdos afirmam que o governo federal não estaria ajudando a população, de que a FAB não teria agilidade e que o Exército e a Polícia Rodoviária Federal estariam impedindo caminhões de auxílio. Destaco com preocupação o impacto dessas narrativas na credibilidade das instituições, como o Exército, FAB, Polícia Rodoviária Federal e ministérios, que são cruciais na resposta a emergências. A propagação de falsidades pode diminuir a confiança da população na capacidade de resposta do Estado, prejudicando os esforços de evacuação e resgate em momentos críticos. É fundamental que ações sejam tomadas para proteger a integridade e a eficácia das nossas instituições frente a tais crises. Então aqui ele está dizendo que o que as pessoas estão falando pode tirar a credibilidade das pessoas do Estado. Palavras dele, não minha. Então ele segue apontando quais seriam essas postagens que precisam ser investigadas, pois estão atentando contra as instituições. Vamos ver algumas, porque é simplesmente incrível. O perfil Pavão Misterioso postou: os empresários que apoiam o Lula e que não moveram um dedo para ajudar as vítimas do Rio Grande do Sul. Então ele menciona a Luísa Trajano, do Magazine Luiza, o Marcelo Odebrecht, os irmãos Joesley e Wesley Batista e o Jorge Paulo Lemann. E é isso. Não tô zoando, não. Tá aí o documento, é só isso. Dá pra prender os O caras. que mais cedo Prendemos. foi dado um depoimento do general Não aguenta mais muito esse preocupado. O próximo post identificado pelo ministro do Lula como criminoso e que merece providências é esse aqui. 2. Tem circulado nos aplicativos de mensageria, o Telegram, notícias falsas criticando uma falta de atenção ao povo do Sul pelo governo federal. Usuários estão compartilhando que o executivo foi rápido em usar avião da FAB para levar 125 toneladas de alimento para Cuba e essa agilidade não foi usada no Rio Grande do Sul. Há mensagens criticando a ausência de ministros no sul do país e condenando a ida da primeira-dama ao Rio de Janeiro para o show da Madonna. As mensagens foram compartilhadas em grupos que reúnem mais de 20 mil pessoas no total. Ou seja, criticar o governo na percepção de demora, reclamar da falta de ministros de Estado no estado de tragédia e citar a ajuda de 125 toneladas de alimento a Cuba é criminoso. Peraí, deixa eu anotar para eu não esquecer que isso agora é crime. Anotado. Em seguida, ele cita uma postagem sobre o prefeito de Canoas, mas eu já chego nesse ponto porque tem outra postagem mega criminosa sobre o mesmo assunto. A 4 é sensacional, tipo, sensacional mesmo. 4. Viralizou na rede um tweet do usuário Área Militar afirmando que supostamente veículos militares teriam virado submarinos em meio às águas. E aqui Deus me segura para não coringar, por favor, Deus me segura. Afirmando supostamente? O pai dos burros, conhecido como Google, nos dá o significado de supostamente, que é aparentemente, teoricamente, hipoteticamente, talvez, quem sabe, quiçá. O próprio uso da palavra supostamente já descarta uma possível afirmação. Olha só aplicado numa frase como é que fica estranho. Eu tô afirmando que supostamente pode acontecer. Mas tá, a questão é que a postagem vem acompanhada de um vídeo que mostra veículos que, assim, como é que eu posso falar e não ser presa? Dá pra prender os O caras. que mais cedo Prendemos.
Cara, eu não posso dizer. Mas tinha um vídeo acompanhando essa postagem que, por medo do Estado, acabou sendo deletado. No item 7 é colocado o tweet do Leandro Ruschel, em que ele comenta o vídeo divulgado pelo prefeito de Canoas, em que ele dizia que 9 pessoas perderam a vida na UTI de um hospital. Mas que isso era um absurdo porque a notícia foi desmentida pelo próprio prefeito. E aí eles fazem a transcrição do tweet do Leandro Ruschel, onde ele critica o Estado e os políticos pelo acontecido. E é verdade, após toda a mídia, inclusive o Globo, dar a notícia de que 9 pessoas perderam a vida no hospital, o prefeito corrigiu a informação. Não foram 9 pessoas, foram 2. Mas a matéria do Globo, citando que seriam 9, ainda está no ar. Mas o Globo não consta entre os listados pelo ministro a serem investigado. Por que será? Preparados para o crime número 9? 9. A usuária Sté Papaiano publicou que o Estado, como ente centralizador até agora, só entregou dificuldade e ineficiência. Fim, é só isso mesmo e, obviamente, a Sté merece ser investigada pela Polícia Federal que... Poxa, criminoso desse, cara, onde que essa mulher achou que estava com a cabeça? Percebemos, cara. Que mais cedo Prendemos. O post criminoso número 10 vem com a seguinte introdução. No campo da extrema-direita impera a narrativa de que o Estado não estaria fazendo nada, mas apenas a sociedade civil. E aí ele cita a postagem da Fernanda Salles, que é repórter, que disse, abre aspas, impressionante como 90% dos vídeos que chegam do Rio Grande do Sul mostram apenas civis ajudando no resgate das vítimas. Essa tragédia evidenciou a ineficácia e a falta de vontade do Estado em proteger o cidadão. Vergonha para os políticos, honra para os heróis civis que estão salvando vidas. Fecha aspas para esse post mega criminoso. O desabafo da Fernanda lhe rendeu uma investigação pela Polícia Federal a pedido do Estado. Democrático de direito. Ufa, quase que eu falo só Estado, né? Mas é Estado Democrático de Direito. O 11 se trata do Pablo Marçal, que gravou os vídeos fazendo a denúncia, ao qual nós comentamos aqui no início do vídeo sobre o SBT e a Globo. E sobre isso, o Pablo Marçal gravou um vídeo anunciando que vai entrar na justiça e que irá exigir retratação pública das mídias envolvidas. Mas o que mais chamou minha atenção foi que o senador Cleitinho, que fez um vídeo se mostrando indignado com os fatos trazidos por Pablo Marçal e também acabou incluído nesse pedido de investigação a ser feito pela Polícia Federal. Mas foi aí que eu fiquei confusa, porque o senador Cleitinho pode ser investigado pela Polícia Federal sem autorização da Suprema Corte? Prendemos. foi dado um depoimento. E não é só o Cleitinho não, tá? O deputado Eduardo Bolsonaro também tá nessa listagem. Bom, eu achava que precisava de autorização devido ao foro privilegiado, já que imunidade parlamentar, melhor não comentar, né? Mas vai ver que quando é um ministro de Estado que pede, nem precisa. Sei lá, realmente não sei como as coisas andam funcionando. E aqui, dando os meus 2 centavos, eu acho, viu, Ministério da Verdade? Significa que não é uma certeza, é só um achismo. Eu acho que muitos desses posts não são notícias, são apenas opiniões. O que vocês acham? Me conta aqui nos comentários. Em meio a tantas coisas acontecendo no Brasil, é isso que a Polícia Federal vai investigar? A pedido de ministros de Estado? E eu fico me perguntando se existe alguém na mídia tradicional que vai apontar que, sério, nós estamos investigando pessoas por isso? A coincidência é isso ocorrer no mesmo dia em que um comitê na Câmara dos Estados Unidos se reuniu para falar sobre o avanço da censura no Brasil, onde o resultado foi uma denúncia enviada pelo deputado Chris Smith à OEA e à Corte Interamericana de Direitos Humanos, onde foi relatado, segundo a matéria, as graves alegações de violações dos direitos humanos que ocorrem no Brasil. Ao final da matéria do Metrópolis, o Paulo Capelli dá o motivo do porquê as contas estão sendo banidas por aqui. Abre aspas. Em suas decisões sigilosas, Alexandre de Moraes costuma justificar que medidas como suspensão de contas de investigados são necessárias para a manutenção do Estado Democrático de Direito. Fecha aspas. E o alívio cômico disso tudo aí foi para Mônica Bergamo, que postou. Neto de ditador brasileiro fala sobre liberdade de expressão numa comissão do Congresso dos Estados Unidos. E ali ela está se referindo ao Paulo Figueiredo. Mas aí o Nandex, ou o NandeX, já falei, um dos melhores perfis da internet, apenas ressuscitou essa foto.
Mônica Bergamo e Nicolás Maduro, o ditador da Venezuela. Só pensei naquela frase. Enfim, a hipocrisia. Mas o duplo tweet carpado da coincidência foi quando, ainda nessa terça-feira, onde tudo aconteceu, também fomos contemplados com uma pesquisa que aponta o medo dos brasileiros diante da censura nas redes sociais. 61% dos brasileiros, a maioria esmagadora, acredita que pode ser punido por falar ou escrever o que pensa. E eu avisei que eu ia falar, não avisei? Democracia pra Carvalho. Mas voltando ao desgoverno e o seu coração bom, em meia calamidade, a Receita Federal fez um anúncio muito importante. Urgente! Receita prorroga prazo de entrega de declaração do imposto de renda e pagamentos de tributos para 336 municípios atingidos por chuvas intensas no Rio Grande do Sul. Você perdeu tudo, mas você não se preocupa. Nós daremos um prazo maior para você poder pagar os seus impostos. Cara, é uma mãe. Uma mãe com algumas preferências, né? Já que a ministra Aniele Franco quer priorizar a distribuição de alimentos para ciganos e quilombolas no Rio Grande do Sul, numa clara violação ao artigo 5º da Constituição, onde diz que somos todos iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza. Mas enquanto o pessoal da internet estava pé da vida com essa proposta de preferências na distribuição de alimentos, a ministra de Estado mostrava que não importava se estava ruim, dava para piorar. E foi assim que ela foi até o seu Twitter postar o seguinte, abre aspas, sobre a importância do seu voto. Diante da tragédia no Rio Grande do Sul, nosso governo investiu mais de 1,5 bilhão para a saúde, adiantamento de benefícios sociais, auxílio a desabrigados, garantia de alimentos e energia. Ações necessárias que só um governo que se preocupa com as pessoas faz. Amanhã é o último dia para regularizar ou tirar o título de eleitor para votar nessas eleições. Se você ainda não fez isso ou conhece alguém que ainda não tenha feito, corre para fazer. Votar em quem atua em prol da vida das pessoas e do povo brasileiro é o que faz a realidade mudar. Saiba mais no site do TSE. Fecha aspas. Olha só o assistencialismo que o governo Lula promoveu em meio à tragédia. Você gostou? Então vê se o seu título tá ok pra você votar na gente. Combinado? Foi o que eu entendi. Provavelmente foi o que aconteceu, porque a repercussão foi tão péssima que ela apagou o post. Lula passou a manhã dessa terça-feira tentando acusar o Bolsonaro de não fazer o que o presidente Bolsonaro fez, que foi visitar e sobrevoar as áreas atingidas pela chuva na Bahia. Só que o presidente Bolsonaro não apenas sobrevoou a área, como destinou 700 milhões em ajuda para os desabrigados. Lula, em coletiva com Eduardo Leite, estava dando risada do Plano Marshall. Vamos achar o nome, mas é para dar consciência, porque é o seguinte, o Marshall é do pós-guerra que a gente conhece. Vamos achar o nome, nós vamos achar o nome para isso. O que de fato não foi melhor do que a sua primeira ida ao Rio Grande do Sul, onde ele conseguiu mencionar o futebol em meio à tragédia, quando falou com a imprensa. Estou torcendo pelo Grêmio e pelo Internacional. E assim, eu acho que as coisas devem estar sob controle, porque o Rio Grande do Sul pediu ajuda para o Uruguai, que topou ajudar. Mas aí o governo Lula dispensou porque disse que os pousos em Porto Alegre estavam limitados. Por mais que o representante do Rio Grande do Sul em Brasília tenha dito que dava para pousar em aeroportos de cidades vizinhas. E eu tenho que achar que está realmente tudo bem, porque a Simone Stepp se pronunciou dizendo isso aqui. Não é só que não vai faltar dinheiro para o Rio Grande do Sul. O dinheiro vai chegar no tempo certo, que não é agora, porque não tem nem o que liberar, porque nós não recebemos ainda as demandas dos prefeitos. Eles não sabem o que pedir, porque a água não baixou. E para mim isso aí é um pouquinho complicado, porque o Felipe Neto fez um vídeo falando que precisa de 4 milhões para comprar purificador de água para os atingidos. E assim, Felipe Neto sabe o que o povo precisa e a Simone Stepp não sabe? Foi a impressão que eu fiquei. E vem cá, 4 milhões para comprar purificador a ser juntado numa vaquinha pelo povo. Mas o TSE reservou 20 milhões para a contratação de jornalistas para produções de conteúdo televisivo e nas redes.
Então me pergunto, não dá para fazer com 16 milhões e destinar 4 pro povo ter água? Só perguntando mesmo, né? Vai que dá. Mas eu acho que se não der, tá tudo bem. Foi aprovada na noite dessa terça-feira o projeto que vai taxar as comprinhas, mesmo abaixo de $50. A isenção, enfim, acaba por projeto de lei. E no fim das contas, a Janja só pegou uma cachorrinha lá no Rio Grande do Sul e mentiu para todo mundo, né? Porque o imposto, obviamente, não é para empresa. É para você. E para mim também. E eu realmente sinto muito se essa notícia te deixa triste, mas deixa o Tachad feliz, porque ele tem bilhões em emendas parlamentares a pagar, além de quase 5 bilhões de fundo partidário para que políticos possam fazer propaganda eleitoral com o nosso dinheiro. Espero que sobre alguma coisa para a gente contribuir com a vaquinha para água ao Rio Grande do Sul. E esse é o Brasil, tanque-o ou deixe-o, porque se não tancar, bom, um inquérito ou uma investigação será sempre uma opção. E galera, todo mundo vendo o que está acontecendo, né? Então eu vou te lembrar que eu tenho o meu cantinho na internet, que é o teatualizei.app. Lá é o ponto de encontro da nossa terapia dominical. Lá você financia o meu trabalho e os meus advogados. Porque a democracia é para Carvalho, né? E em troca eu te ofereço um conteúdo exclusivo. Então, se você quiser e puder, é claro, eu vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário e desde já, muito obrigada. Mas agora eu quero saber de você, como é que a gente vai sair dessa? Escalou a um nível assustador demais para recuarem ou... Senta lá, Cláudia. Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like, porque você já sabe. Acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera. Fui!